Aleluia. Irmãos, olhando na palavra do Senhor Jesus, bendito seja o nome do Senhor Jesus, a carta à igreja de Éfeso. Nós vemos, irmãos, que a história, ela registra que a igreja de Éfeso era considerada a mãe das igrejas da Ásia Menor. Nós vemos na palavra do Senhor que o apóstolo Paulo, Deus abençoe, irmão, que o apóstolo Paulo realizou ali a sua obra de maior sucesso. Nós vemos isso no livro de Atos. Foi tão sobrenatural, irmãos, o que aconteceu em Éfeso, que a Bíblia vai nos dizer aqui, em Atos capítulo 19, o verso 18, diz assim: e muitos dos que tinham crido vinham confessando e revelando as suas práticas más. Ou seja, houve um derramamento de poder tão grande ali naquele lugar, de poder de Deus e da ação do Espírito Santo de Deus e da graça do Senhor Jesus, que aquele povo, irmãos, da cidade de Éfeso, eles iam até a igreja de Éfeso, a igreja que estava em Éfeso, e confessava as suas más obras, e confessava os seus pecados, e se arrependiam no Senhor. Aleluia! Eles iam até a igreja de Éfeso e confessavam ali as suas más obras, e eles se arrependiam e se convertiam ao Evangelho de Cristo. No verso 19, irmão, do capítulo 19, aleluia, eles começam nós vemos aqui que eles começavam a quebrar suas alianças religiosas pagãs. E sabe o que eles faziam? Pode ler, irmãos, pode abrir a Bíblia aí, Atos capítulo 19, verso 19. Sabe o que eles faziam? Eles traziam seus livros de feitiçaria, porque naquela época tinha muito isso na cidade de Éfeso. Então eles pegavam os seus livros de feitiçaria e levavam em praça pública e queimavam aqueles livros. Sabe o que é isso, irmãos? Por causa do poder de Deus, por causa da ação do Espírito Santo. E nós podemos ver aqui em Atos que o apóstolo Paulo, ele não precisava fazer muita coisa, não. Ele não precisava enfeitar o pavão, não, irmãos. Ele apenas pregava a palavra de Deus. E pelo poder da palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo de Deus, aquele povo se convertia e se rendia ao Evangelho de Cristo. Como diz a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 4 e o verso 12, a palavra do Senhor é viva e eficaz, e é mais penetrante do que a espada de dois gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração do homem. A palavra do Senhor é maravilhosa, ou seja, foi pelo poder da palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo de Deus que houve maravilhas e milagres naquele tempo, na igreja de Éfeso. O interessante, irmãos, é que olhando aqui na palavra do Senhor, aleluia, nós podemos ver cada detalhe. Em Atos capítulo 18, o verso 24 e o verso 25, esses dois versículos da palavra do Senhor me chamou muito a atenção quando eu estava estudando a palavra do Senhor. O verso 24 diz assim: chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem culto, poderoso nas escrituras. E o verso 25, era instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso no Espírito. Aleluia! Ele era fervoroso no Espírito. E podemos ver, irmãos, aleluia, segundo a Bíblia, que ser fervoroso é ter um coração, aleluia, onde se ama a Deus. É ter um coração, irmãos, aleluia, que busca sempre fazer a vontade de Deus. Apolo era um homem fervoroso, ou seja, um homem quente, um homem que fazia tudo com intensidade, um homem que realizava a obra de Deus com intensidade. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. E eu acredito que nessa noite aqui no meio da
igreja do Senhor, no meio da Assembleia de Deus Ágape, existem cristãos que são fervorosos, cristãos que são fervorosos na presença do Senhor, cristãos que amam a Deus, cristãos que realmente amam a obra do Senhor, cristãos que realmente amam a palavra do Senhor. Eu sempre observo nosso pastor dizendo uma coisa: a igreja que é próspera é a igreja que ama a palavra do Senhor. É a igreja que ama a palavra do Senhor. Abrindo-se um parente, uma certa feita eu fui em um certo lugar e estava um irmão pregando. E a igreja, eu não tenho nada contra isso, porque eu amo o poder de Deus, eu amo a manifestação do Espírito Santo de Deus. Mas o irmão pregava e os irmãos pulavam e gritavam e ninguém ouvia nada, não dava para ouvir nada da palavra. E eu perguntei para uma pessoa: mas o que foi a palavra? O que foi pregado? Não sei, só sei que eu estava no poder. Mas como que entra no poder, irmão, se não ouve a palavra? É a palavra de Deus que nos traz poder, é a palavra de Deus que nos traz graça, é a palavra de Deus que nos traz unção, é a palavra de Deus que nos traz arrependimento. A palavra do Senhor é magnífica. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E passando-se o tempo, nós podemos ver, irmãos, na palavra do Senhor, que o apóstolo Paulo estava preso em prisões. E quem agora é o pastor da igreja de Éfeso? Aí já era o pastor Timóteo, que estavam na igreja de Éfeso. E nós vemos a palavra do Senhor, aleluia, que Paulo escreve à igreja que está em Éfeso, ou seja, a carta aos Efésios. Nós vemos aqui na palavra do Senhor que Paulo fala do amor da igreja de Éfeso. Paulo fala aqui, enfatiza o amor, enfatiza a fé. Éfeso capítulo 1 e o verso 15, e ele diz assim: pelo que ouvindo eu também falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus, e pedindo a Deus que o amor continue no coração daquele povo, e para que Cristo habite pela fé no vosso coração, ora, para que estando arraigados e fundados em amor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aproximadamente, irmão, no ano 93 depois de Cristo, nós vemos, passando-se alguns anos, nós vemos, aleluia, o apóstolo João enviando uma carta para a igreja de Éfeso novamente. João estava, irmãos, preso na ilha de Pátimo. João tinha sido extraditado, estava em sofrimento na igreja, aleluia, na ilha de Pátimos. Mas lá ele tem uma visão através de Jesus Cristo, e ele envia uma carta à igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 1, verso 9, 10 e 11, que vai dizer assim, verso 9: eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito e no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Verso 18 diz assim: eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tem visto, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos, depois de algum tempo, aleluia, o apóstolo João, pelo Espírito Santo de Deus, por Jesus Cristo, enviando essa carta para a igreja de Éfeso. Ou seja, nós vemos na palavra do Senhor, que vai dizer aqui no capítulo 2, que o Senhor cobra Éfeso a respeito do primeiro amor. Aleluia! E em Efésios capítulo 3, ou melhor, capítulo 3 e verso 4, nós vemos a palavra do Senhor, Paulo enfatizando aí a respeito do amor que a igreja de Éfeso tinha, irmãos. Do capítulo 1 ao capítulo 4 de Éfeso, Paulo enfatiza aí sobre o amor que a igreja de Éfeso
Éfeso tinha, pelo amor e pela fé e pela devoção. Mas agora nós vemos passando há algum tempo a igreja de Éfeso recebendo essa carta de Jesus Cristo, aleluia. E no capítulo 2, aleluia, nós vemos aqui ao anjo da igreja de Éfeso, escreve isto: diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros, para que os irmãos possam ter um entendimento melhor a respeito das estrelas e dos candeeiros. No capítulo 1 de Apocalipse, o verso 20 diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na mão direita e dos 7 candeeiros de ouro é este: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas, ou melhor, são as 7 igrejas da Ásia Menor, porque nós vemos aqui no Apocalipse 7 cartas que foram endereçadas para as igrejas do Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vemos, irmãos, que essa palavra aqui do Apocalipse, talvez você possa olhar para mim e dizer: irmão Sueli, mas essas cartas foram endereçadas somente para a igreja do Apocalipse, mas isso estendeu para mim e para você hoje. E o Senhor Jesus escolheu esse dia de hoje para falar comigo e com você a respeito dessa carta à igreja dos Éfeso. E nós vemos aqui, aleluia, no começo, no capítulo 2 e no verso 1, que o Senhor, Ele tem, aleluia, as 7 igrejas em sua mão. Ou seja, o Senhor tem o controle da igreja. A igreja está na mão do Senhor. O controle é dele. E nós vemos aqui no capítulo 2 que o Senhor faz um diagnóstico da igreja dos Éfeso. O Senhor olha para a igreja dos Éfeso, ou melhor, o Senhor caminha no meio da igreja do Éfeso e faz um diagnóstico daquela igreja. O Senhor também hoje, Ele está fazendo um diagnóstico da igreja Ágape. O Senhor hoje, Ele caminha no meio da igreja e Ele faz um diagnóstico da igreja, aleluia. E se você pudesse olhar para você hoje, ou melhor, e se todos nós pudéssemos olhar para nós hoje, olhar para dentro de mim e de você e fazer um diagnóstico de nós, como diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 11 e 28, examine, pois, o homem a si mesmo. E se eu e você pudesse olhar para dentro de nós e fizesse um diagnóstico de nós hoje, e se nós pararmos um pouquinho, um minuto, olhar para dentro de nós e fizesse um diagnóstico de mim e de você hoje, porque o Senhor Jesus, Ele caminha no meio do teu povo, e quando Ele caminha, Ele faz um diagnóstico da igreja. Ele olha cada um que está presente aqui hoje, Ele contempla cada um, Ele conhece a vida de cada um. Nós, os humanos, olhamos por fora e vemos apenas a aparência. Talvez nós olhamos o irmão que está sorrindo, mas por dentro está tristeza. Talvez nós olhamos uma irmã que está tristeza, mas talvez está chorando de alegria. Talvez nós não conseguimos observar, irmãos, o que está dentro do irmão, mas o Senhor Jesus, Ele escaneia, Ele contempla, Ele vê tudo. O coração do homem é terra que só Deus pode pisar, e Deus pisou em meu e em teu coração hoje, e Deus sonda o meu e o teu coração hoje. Aleluia. E o interessante aqui, Apocalipse capítulo 2, é que o Senhor observa a igreja que está em Éfeso, e Ele olha aquela igreja, e Ele pode observar e contemplar que na igreja de Éfeso havia perseverança. Na igreja de Éfeso, irmãos, havia obras. Na igreja de Éfeso, aqueles irmãos estavam ali batalhando na obra do Senhor e realizando ali uma obra que talvez quem estivesse de fora olhava e falava: nossa, que lindo, que igreja magnífica, que igreja linda, olha esse trabalho, que maravilhoso. Mas o Senhor Jesus, ou melhor, primeiro Ele elogia a igreja, porque o Senhor Jesus, quando Ele caminha no meio da igreja, irmãos, aleluia, não é para nos condenar. Quando o Senhor nos exorta, não é para nos condenar, mas é para que eu e você se achegue mais perto dEle. Ele nos exorta para que nós possamos melhorar na presença dEle. E o Senhor estava ali na igreja de Éfeso, aleluia, fez esse diagnóstico da igreja de Éfeso.
Como está na palavra do Senhor, a igreja do Éfeso tinha obra, a igreja do Éfeso tinha perseverança, a igreja de Éfeso era uma igreja aparentemente bonita. Talvez eles morriam em prol do nome de Cristo naquele tempo, porque talvez os irmãos imaginem a igreja de Éfeso uma igreja linda, um templo, estou falando de 4 paredes, um templo bonito, uma igreja não, irmãos. Os irmãos naquela época eles se reuniam em casa, não havia uma igreja para eles, assim um templo de 4 paredes físico para eles congregar. Eles se reuniam em casa, mas eles eram perseverantes. A igreja de Éfeso, os irmãos, estava participando de todos os cultos, de todas as reuniões de oração. As irmãs do ciclo de oração não perdiam um dia de ensaio, os jovens não perdiam um dia de ensaio. Mas o Senhor vai dizer aqui em tua palavra: tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Aleluia! Nós vemos aqui no verso 7 do capítulo 2, quando diz: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Sabe o que ele está dizendo aí? Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele está dizendo mais ou menos assim: se você for sensato, ouve e obedece. Ouve e obedece, que o Espírito está dizendo à igreja. A igreja de Éfeso era uma igreja aparentemente linda aos nossos olhos, aos olhos carnais, aos olhos humanos. Mas aí vem Jesus e fala: não, tenho porém contra ti que tu deixaste o primeiro amor. E muitas vezes nós achamos que o primeiro amor é aquele irmão que estava sempre na igreja, todos os dias participando do culto. Às vezes nós achamos que deixar o primeiro amor é aquela irmã que está em todas as orações da igreja. Mas nós podemos observar aqui pela palavra do Senhor, aleluia, que não era isso. Porque a igreja de Éfeso era uma igreja perseverante. A igreja de Éfeso era uma igreja que perseverava. Era uma igreja que tinha obra, que fazia a obra do Senhor. Mas, irmãos, o porquê que eles estavam realizando a obra do Senhor? Nós entendemos aqui pela palavra do Senhor que eles deixaram o primeiro amor porque eles não tinham mais aquele amor por Deus. Eles não tinham mais aquele amor por Deus. Eles não tinham mais aquele amor de antes. Mas por que tu está cantando? Por quê? Qual é a motivação que você está louvando o nome do Senhor? Qual é a motivação que a irmã Sueli está aqui na frente pregando? Qual é a motivação que o irmão está na porta de obreiro? Qual é a motivação que você está nesse culto hoje? É porque você ama Deus? Ou é porque você está acostumado a vir todos os cultos de quinta-feira? É porque nós amamos a Deus? Ou é porque nós estamos acostumados a vir no culto de quinta-feira? Qual é a minha, a tua motivação para estar na presença de Deus? É pelo que o Senhor tem nos oferecer? É pelas bênçãos que o Senhor tem para nos dar? Ou é somente por religiosidade? Por que nós estamos aqui hoje adorando o nome do Senhor? Por que a irmã está na frente do grupo das irmãs? Por quê? É porque ela quer se aparecer ou porque ela ama Deus? Porque a irmã está no grupo de jovens, na frente dos jovens? É porque ele quer se aparecer ou porque ele ama Deus? Por quê, irmãos? É isso que estava faltando na igreja de Éfeso. Eles faziam a obra de Deus. A palavra diz que eles eram perseverantes. Mas eles precisavam voltar no primeiro amor. Quando eles faziam com amor. Quando eles faziam porque eles amavam a Cristo. Quando eles faziam porque eles amavam a palavra. Quando eles faziam porque eles amavam o Evangelho de Cristo. Aleluia. Muitas vezes nós achamos que voltar ao primeiro amor é porque a irmã não está jejuando mais. Mas a igreja de Éfeso jejuava. Esse povo jejuava e orava. Mas é porque eles precisavam voltar realmente a Deus. É possível um homem estar casado, uma mulher estar casada com um homem e não amar o homem. É possível uma irmã estar casada com um irmão e fazer tudo para ele em casa, deixar tudo bonitinho, lavar a louça, ele chegar e a casa tá linda, ele chegar e a janta tá na mesa, ele chegar e tá tudo maravilhoso. É possível acontecer isso e ela não amar o esposo dela.
E mesma coisa acontece muitas das vezes com muitos da igreja do Senhor. Faz a obra de Deus, faz tudo na igreja, mas não tem aquele amor a Deus, não tem aquele amor real a Deus, aquele amor que arde no coração, aquele amor que queima no coração. Eu vou fazer porque eu amo a Deus, eu vou fazer porque eu amo a Cristo, eu vou fazer por amor ao Evangelho de Cristo, eu vou fazer porque eu amo Jesus, eu vou fazer porque eu te adoro, Senhor. E essa palavra nos confronta hoje. O Senhor Jesus, Ele caminha no meio da igreja para exortar eu e você, irmãos, para exortar eu e você. Aleluia! Porque talvez muitos de nós precisam voltar ao primeiro amor. Aleluia! E quando nós não entendemos isso, é muito triste. E quando nós não entendemos isso, é muito triste. O Senhor está nos exortando, o Senhor está nos convidando. É porque o grande dia do Senhor está próximo. O grande dia do Senhor está perto. O grande dia do Senhor está perto. E Ele nos convida. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. É possível alguém está na igreja realizando a obra do Senhor e não amar a Deus. É possível. Nós vemos aqui pela palavra, quem está dizendo a palavra do Senhor. É possível alguém estar fazendo a obra do Senhor e não amar a Deus. E qual é o segundo mandamento? Que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor convida eu e você hoje a regressar novamente ao primeiro amor. O Senhor nos convida a ter novamente aquele amor fervoroso dentro de mim, de você. Quando nós fazemos, aleluia, realmente com amor, com graça do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero pedir para você nessa noite se colocar de pé, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Essa palavra nessa noite, ela vem de encontro comigo e com você, irmãos, que nós possamos pegar essa palavra de Cristo, aleluia, e mastigar essa palavra, e comer essa palavra, e chegar em nossa casa, mas eu não entendi nada. Senta, pega a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 2 e medite nela, que eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai falar mais profundo no teu coração, e de uma maneira sobrenatural, aleluia. Depois que eu fiz essa campanha, que eu iniciei essa campanha, irmãos, eu mudei muita coisa dentro de mim. Eu disse: Espírito Santo, tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu não sou digna, mas a tua graça me alcançou.